Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. Eu lembro mais uma vez a você que, além das nossas redes sociais, você nos acompanha também na Rádio Mais RJ. E no programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo uma amiga de infância, né, conhecida há muitos e muitos anos, desde sempre, e que está à frente, junto com Dona Sônia Ferreira, outra amiga querida, do SOS Atafona. Claro que tem toda uma diretoria, mas as duas estão ali à frente e esse é o assunto. Vamos falar sobre a questão da erosão costeira na Praia de Atafona e também ações para mitigar essa situação. Camila Issa, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Camila. Eu que agradeço, Arnaldo, de estar aqui podendo dar voz à nossa luta. Camila, vamos começar por essa agenda em Brasília. Noticiamos recentemente, né? Você foi a Brasília numa agenda com o André Siciliano no Palácio do Planalto. Siciliano tem a sala ali bem próxima à sala do presidente Lula e pôde levar essa demanda que já tem aí décadas de luta. Nós fizemos movimentos nesse sentido em 2017 muito intenso, né? Infelizmente não tivemos sucesso naquela vez. Espero que agora o SOS consiga realmente chegar a algo mais concreto para a Atafona. Mas enfim, o que sai dessa agenda em Brasília para você que esteve lá representando o SOS? Então, Arnaldo, essa agenda começou, a gente está lutando por ela desde o ano passado. Na verdade, quando a gente começou a lutar por essa data, a gente nem tinha exatamente o que pedir, sabe? O que fazer lá. A gente só achava que a gente tinha que ir porque a gente tinha que dar voz ao nosso problema. E aí a gente tomou até mais noção de que realmente a gente precisava fazer isso na vinda do presidente Lula, quando um dos nossos associados conseguiu entregar um relatório fotográfico para o presidente, e o presidente, e tanto o presidente quanto sua comitiva, não sabiam o que era aquilo, onde era aquilo, sabe? Então a gente fica pensando assim, será que as pessoas lá em Brasília sabem o que está acontecendo? E aí aquilo ali nos deu mais gás ainda da gente ir para Brasília. E aí lá eu estive com o André Siciliano, que já é um conhecedor, porque assim, André, enquanto era presidente da Alerj, ele foi solicitado pelo Ministério Público, e tanto o André quanto a UF, à época, houve uma troca de e-mails, né, onde o MP cobrava do André Siciliano, que cobrava da UF, mas, em suma, naquela época, aquilo não era... não estava, assim, nas obrigações dele, né? E aí, aquilo esfriou. E aí, quando eu estive lá para conversar com ele, que eu mostrei, ele falou assim, ainda está nessa situação? Ainda está nessa situação. E eu falei, sim, André, ainda estamos nessa situação. Não, eu acho que você teve contato com essa situação há alguns anos atrás e hoje a situação é bem pior. E aí nós conversamos e ele levou... eu acho que poderia ir para a Defesa Civil Nacional. E aí a gente conversou sobre várias estratégias. Em suma, não era um caso de defesa civil nacional, porque não é um problema que aconteceu uma vez e acabou. Ali é um problema constante, que antes da gente conseguir verba com a Defesa Civil Nacional para fazer talvez uma reestruturação de Avenida Atlântica, algo desse tipo, a gente precisa resolver a questão da erosão, certo? Então, dali eu saí com uma audiência marcada, dessa vez vai ser no Rio, para a gente conversar sobre um estudo, financiamento de um estudo. E aí... Agora eu vou pegar carona nessa questão do financiamento de estudo, né? Já não é de hoje que a gente ouve. Eu estava lá quando o INPH apresentou o estudo para aquele primeiro projeto que seriam 9 espigões na orla da Praia de Atafona. Esse projeto, isso foi na época do governo Neco. Custou muito dinheiro. Foi um projeto que era uma esperança de que realmente saísse do papel aquele projeto. Eu lembro até do radialista, hoje saudoso Emilson Amaral, que defendia que começasse um e depois ia terminando os demais, porque se não começasse, nunca sairia do papel. Acabou que não saiu do papel mesmo, né, porque não começou. Recentemente,
O Eduardo Bulhões apresentou também alguns estudos, professor de Geologia Marítima da UF, e ele apresentou alguns estudos na Câmara, também já há alguns anos, e ele defende a questão da engorda da praia. Agora, mais recente, o deputado Murilo Gouveia destinou recurso para a Prefeitura de São João da Barra para fazer um novo estudo de viabilidade técnica, e aí já abraça também a Atafona e o Açu, que vem sofrendo processo de erosão, embora, no meu ponto de vista, são processos distintos. São coisas distintas. Né? Depois a gente fala melhor sobre essa questão. E agora você vai lá e vai a Brasília e tem de novo essa questão de estudos. Por que esses estudos demoram tanto? Porque a prefeitura chegou a abrir licitação e não saiu. O que está acontecendo? Veja bem, isso é até a gente é muito alvo de crítica e muito alvo de comentários, né, nas redes sociais, assim. Gente, mas tanto estudo, só faz estudo, só faz estudo. Vejam bem, existem propostas de estudo, mas não existe um estudo, que se chama, eu preciso olhar porque é até difícil de falar, EVTEA, que é, inclusive, a licitação da prefeitura também para isso. Para mim, isso eu estou falando, nem estou falando como SOS, estou falando comigo, por mim, Camila. Eu achei, assim, errôneo a questão de jogar na mesma licitação o estudo do Açu e de Atafona. São processos erosivos totalmente distintos. O que ocorre em Atafona ocorre há mais de 50 anos, né? Nós somos vizinhos, amigos, a gente viveu. E o que ocorre no Açu é muito prematuro. Eu acho que ali no Açu deveriam investigar o que está levando a isso e cobrar do possível causador. Pois bem, a Atafona é outro assunto. A Atafona é um assunto mais complexo. Você sabe que lá está a Foz do Rio, Paraíba do Sul, que vem sofrendo há muitos e muitos anos com desvio, tanto lá na cabeça, quanto para o Rio Guandu. Existem vários desvios, fora vários espigões que foram feitos ao longo dos anos, na época em que o rio precisava desses espigões para os barcos navegarem. E hoje isso tudo resulta num rio fraco. Um rio que não consegue jogar areia para dentro da praia, um rio assoreado. E aí falta areia na praia e sobra areia dentro do rio. Mais uma vez, aí eu posso falar agora em nome do SOS. Nós do SOS gostaríamos muito de que a UF conseguisse executar a sua proposta de estudo, porque a gente mataria 3 problemas. A questão do engordamento da praia, a intrusão salina e o assoreamento, que hoje, você sabe, nós somos de família de pescadores, a gente sabe que é um grande problema em Atafona o assoreamento do rio. E aí, tanto a prefeitura, né, quanto aqui também o estudo da universidade, para conseguir o EVTEA, que só faz obra se tiver, que é o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Para a gente conseguir, o problema esse é um problema que só quem vai resolver é o governo federal, mas para o governo federal aportar verba para qualquer tipo de obra, quando eu boto entre aspas, porque às vezes não vai ser uma obra, pode ser engordamento, replantio de vegetação costeira, talvez um ou outro quebra-mar, né? Ele só vai aportar dinheiro se tiver esse estudo, esse EVTEA. Só que hoje nós não temos. Nós temos vários estudos, temos lá do INPH, temos o da UF, tem o que a prefeitura está licitando, que eu acredito que vai vir uma empresa de engenharia para formular um estudo, né? E aí, depois disso, vai pedir o licenciamento, que vai ser onde a gente vai passar a ter um estudo para poder conseguir a verba. Essa obra vai custar 30 milhões, é isso que vai dizer. Custa 30, custa 50, custa 100, custa 1 milhão ou 1 bilhão. Ou seja, quem vai dizer se é pouco ou muito é o estudo. E só depois disso a gente vai conseguir angariar recursos para isso. Qual a sua expectativa em relação à licitação da prefeitura, que já foi prometida ao SOS, né? A própria prefeitura divulgou matéria sobre isso, já foi prometido para julho, foi prometido para agosto, já foi julho, já foi agosto, estamos em setembro e nada ainda. Então, na verdade, nós estávamos até na expectativa dessa semana de ter uma reunião. Tivemos uma reunião semana passada com o Legislativo, alguns vereadores, Sônia Pereira, Júnior Monteiro, Cacá, Romenick,
Caio. Acho que eu falei todos que estavam. Se eu não falei algum me perdoe. Esses participaram e a gente conversando, falou assim, olha, não tem como a gente andar se a gente não tiver aqui o executivo, se a gente não tiver a procuradoria, o pessoal de licitação. E aí ficaram de marcar uma reunião para essa semana. Nós estávamos na expectativa, mas não consegui, eu acho, por questões de agenda. Jogaram para a semana que vem. Assim, a gente não acredita. Esse mês, 29, é agora sexta-feira. Eu não sei se sai ainda esse mês, né? Não saiu até agora. Eu acho que vai vir um novo prazo aí para Para setembro. setembro, né? Pessoal, lembrando que a gente está gravando com antecedência, né? Nós estamos na foi semana, hoje é dia 1º de setembro, segunda-feira, que Isso. está indo ao ar e não há expectativa de que tenha saído até então Isso. esse documento. Mas existe alguma outra possibilidade, algum outro caminho que o SOS possa adotar? Eu conversei com Bulhões, tem algumas informações em off aqui, mas eu não posso falar. Se alguém for falar, tem que ser você. Não, então, fica tranquilo que se a gente conseguir qualquer novidade, você vai ser o primeiro. Na mesma hora, Arnaldinho, temos novidade. Mas, por hora, ainda não. Deixa as coisas se encaminharem, porque, assim, Arnaldo, tudo é moroso. O estudo, ele leva de 1 ano a 1 ano e meio. Depois vai vir um licenciamento do IBAMA, não, do INEA. Então, assim, isso é papo ainda para daqui a 2 anos e meio. Mas tem que começar. Tem que começar, isso aí. Aí tem a questão de licitação. Ó, foi publicado a primeira vez, foi impugnado. Aí, desde quando foi impugnado, até hoje ainda não foi relançado. Vai ser relançado. Primeiro, a gente tem que saber se vai ter aquela coisa de deserto. Será que vai aparecer, gente? Aí parece que também tem que esperar 45 dias. É algo bem ainda demorado. Então, a licitação, para ganhar, para começar, eu calculo que só lá para o ano que vem, se tudo der certo. E aí tem que torcer para quem ganhar consiga entregar, né? Porque ainda tem isso, né? Sim, sim. Às vezes tem empresas que ganham obras, ganham coisas e não conseguem cumprir. Então, sim, tudo ainda muito voando. Já tem alguns anos que a luta começou, na verdade, né, de tentar alguma solução, mas enfim, se não sair do papel agora, quando vai sair? Vamos abrir um pouquinho o leque aqui, mas ainda falando sobre o SOS Atafona, nós temos ali, né, nós somos da rua de cá, do Rio, a outra, pra gente é outra rua, É né? outra rua, né? A outra rua ali, o pessoal foi, desde 2021, retirado ali das suas residências. A região foi considerada ali de risco pela Defesa Civil, com a promessa de que depois seria construído um conjunto habitacional, que todos seriam agraciados aí com suas novas residências, todos morando perto, né, até para manter esse vínculo que já existia. Entretanto, até agora, continua todo mundo com auxílio emergencial, que é um auxílio que a prefeitura dá de um salário, mais um cartão cidadão, para que essas pessoas possam alugar suas residências. Vocês, enquanto SOS, têm acompanhado também essa luta desses moradores ali da região? Porque alguns já me procuraram sempre falando que querem a casa, não querem mais ficar nessa inconstância do aluguel. Então, eu não tenho tanta informação sobre esse assunto como Dona Sônia teria. Mas até onde eu sei, não tem um local ainda, não tem uma empresa já licitada para a construção, não tem um projeto, não tem nada disso. Ainda está bem embrionário, sabe? Mas eu posso buscar mais informações e te passar. Camila, agora vamos falar um pouco sobre a sua atuação junto à SOS. A SOS recentemente reelegeu Dona Sônia Ferreira como presidente da instituição e abriu ali o leque com algumas diretorias, entre as quais a que você ocupa de relações institucionais. Entretanto, você tem a vida de empreendedora, de empresária, né? Você com a sua mãe seguem lá com... E de mãe... E de mãe também, de mãe, que é a principal das funções, a que com certeza deve demandar mais tempo. Mas você e a sua mãe seguem lá, o Lucas também, seu marido, junto com vocês, com o restaurante que seu pai começou, o Ricardinho, o restaurante do Ricardinho Atafona. Como conciliar esses tempos todos e conseguir dar conta de tudo aí? Eu acho que quando a gente coloca as coisas como prioridade, a gente consegue organizar bem, sabe? Como você falou, a minha vida é bem agitada, mas eu consigo achar tempo para me dedicar a essa causa, porque assim, Neto, eu vou falar de coração. Deus colocou no meu coração que eu tenho que lutar, que eu tenho que ir atrás. Você sabe que, você mais que ninguém sabe que isso não é porque ela mora lá.
Cara, a minha família já perdeu muitas e muitas coisas. Só os meus pais estão no 5º local de restaurante, 4 estão para dentro do mar. É, minha avó, minhas tias, posto de gasolina, frigorífico. Ou seja, a gente já perdeu muita coisa para o mar que, se fosse o caso, a gente estaria longe dele. Não é por isso, é pela nossa comunidade, porque eu creio que se a gente não lutar, se eu, você, que somos de lá, que somos novos, se a gente não lutar pela nossa comunidade, a nossa comunidade vai sumir. O nosso local que a gente nasceu, que a gente cresceu, que a gente viveu, viu os nossos pais trabalharem, esse local vai sumir. E ninguém está falando sobre isso, sabe? Eu entendo que o município tem outras demandas, tem educação, tem saúde, transporte, eu entendo isso. Mas eu acho que a questão da nossa praia, a questão do nosso distrito de Atafona, é um assunto que, ao meu ver, é prioridade, ou deveria ser. Então, assim, é por isso que eu luto, entende? Porque senão, daqui a uns anos, os nossos filhos não vão poder estar lá no Pontal, não vão poder estar em Atafona, porque Atafona vai sumir. Camila, você também, já citamos aqui a sua família, né? Você é uma família de veia política forte, atuante, né? Só ali na nossa rua mesmo tem Carlos, que foi presidente da Câmara, Carlos Pereira foi presidente da Câmara em 2 oportunidades, vereador Antônio por José. 3 mandatos. Meu vizinho ali, Antônio José, que também foi vereador por 2 oportunidades. E hoje, Sônia Pereira, que é presidente da Câmara, está no 4º mandato de vereadora, né? E atual presidente da Câmara. Quando você se coloca em agendas em Brasília, em reunião com políticos, claro que muita gente já começa a imaginar que você possa ter aí algum interesse e vocação, sobretudo por um espólio que pode surgir com Sônia alçando outros voos na próxima eleição, caso isso venha a acontecer. Tem algum fundo de verdade nisso? Então, eu acho assim, política está envolvido em tudo em nossa vida, certo? E eu acho que o político, ele é um gestor, né? Tanto lá o prefeito, o vereador, o deputado, o governador, ele é um gestor de uma grande empresa. Então, assim, e nós, como moradores, como cidadãos, a gente tem que contribuir. Eu tento, ao máximo, contribuir com a minha comunidade. Essa é a minha luta, entende? É a luta sobre a Tafona, é a luta sobre os pescadores, é a luta sobre o rio, é a luta sobre o comércio. Eu me envolvo porque eu acho que quando a gente entra num grupo de ajuda, tudo flui melhor. Então, por isso, a política ela está envolta em tudo. O futuro a Deus pertence. Se eu for chamada para isso, se esse for o meu chamado, eu estarei pronta. Porque, assim, Deus me abençoou com essa coisa, essa cara de ir lá e de falar e de resolver e de buscar e de correr atrás. Se for no futuro da vontade de Deus, primeiramente, eu encaro, mas ainda são especulações, você não é o primeiro, já tem várias pessoas me perguntando, mas eu acho que, assim, tudo tem seu tempo. E hoje é tempo de Atafona. Hoje é tempo da gente lutar pela questão da erosão costeira, pela questão do assoreamento do Rio Paraíba. Nesse momento é isso que eu estou fazendo. E lá no futuro a gente vai ver. Camila, agora o SOS em ações concretas, próximos passos, como que o SOS vem debatendo internamente para se posicionar, ganhar cada vez mais protagonismo nessa luta em defesa pela praia de maneira geral, sobretudo nessa questão da contenção? Então, o SOS vai ter uma agenda, como te falei, né? Ter uma audiência marcada no Rio, para a gente tratar de um estudo fora, e a gente está junto à prefeitura para somar. A gente está sempre procurando, através do legislativo, estou sempre apurrinhando, tanto eu, quanto a dona Sônia, quanto o Ábido, a gente está atrás dos vereadores, né? Elísio foi de suma importância para a gente, nos deu a questão da utilidade pública. A minha própria tia Sônia é uma pessoa muito importante nesse momento, porque ela sempre me atende nas minhas demandas com SOS. E assim, a gente está tentando, junto à prefeitura, somar, fazer acontecer. E é isso, a gente não está assim, buscando um protagonismo solo. A gente quer somar e fazer essa licitação acontecer, estudo, e amanhã
daqui a 2, 3 anos, a gente poder falar assim, na mesa, temos 2, 3 estudos. Qual vai ser o melhor? Qual a direção nós vamos tomar? Porque agora a gente tem aqui, custa X. Vamos fazer como? A gente vai atrás dos deputados federais? Quais foram os deputados federais que foram mais votados aqui na nossa cidade? É atrás dele que nós vamos? A gente vai atrás de secretarias? Como que a gente vai fazer? Mas hoje, a nossa luta é por estudos de viabilidade técnica, que nós não temos. Você conhece se tem empresas? Eu fazendo buscas recentes, eu achei um blog que estava republicando uma matéria minha e era de um grupo lá que faz esse tipo de estudo, que já é de pessoal que faz esse tipo de estudo. Vocês têm contatos para além da UF ou hoje o caminho para vocês seria a UF? Não, hoje tem na UFRJ, eu até peço perdão porque eu não me recordo o nome dele, mas ele faz um estudo constante. Tem a UF, tem o INPH, tá? Esses são esses. Mas, no Brasil, você sabe que o Brasil, de Nordeste ao Sul, ele está sofrendo com a questão do avanço do mar, né? Não sei se você viu, mas em Búzios agora, avançou, caiu lá um muro, caiu uma casa. Isso daí vai virar notícia, isso vai virar normal, porque o aumento do nível do oceano é uma realidade. O aquecimento global, ele é uma realidade. No nosso caso de Atafona, mais uma vez, reforçando, ele toma essa magnitude por causa do assoreamento do rio, do enfraquecimento do rio. Por isso que nós sentimos mais. Mas, assim, Balneário Camboriú, um grande exemplo, Balneário Camboriú. Mal começou a invadir o mar, não foi feito por governo lá, tá? Eu estive lá e eu estive buscando saber que lá tanto estudo, licenciamento, obra, ela foi toda feita pela comunidade. Obviamente, é uma cidade de pessoas com grande poder aquisitivo, não é o nosso caso. Mas, e aí tem várias e várias empresas de consultorias, de obras, de engenharia, que vão que fazem estudo, que fazem obras, só que a gente tem que entender qual é o melhor caminho para nós. Esse edital, por exemplo, da prefeitura, ele foi feito por um consultor de Santa Catarina. Eu não conheço, mas eu sei que ele veio para poder fazer o edital, e aí tiveram alguns erros, e o edital foi impugnado, e aí foi refeito. Mas, assim, existem várias consultoras, né, que fazem estudo. Tem, um exemplo, na Praia da Barra foi feito lá uma contenção de concreto, algo bem assim, engenhoso, mas não deu certo. Não deu certo. Balneário Camboriú agora parece que estão fazendo um muro subterrâneo para frear a erosão. De tudo o que eu tiro é que esse assunto é um assunto assim para ser tratado constantemente. Não é pensar que vai fazer uma obra que está tudo resolvido. Uhum. Que ao longo dos anos vai precisar fazer manutenção, porque é orgânico, é a natureza. E aí é isso. Então, só para a gente concluindo a nossa conversa aqui, eu fiz uma matéria uma vez, desde a década de 50, acho que foi 54, tinha um jornal que já trazia o avanço do mar em Atafona. À época, o deputado Simão Mansur iria lutar por algo para fazer esse tipo de contenção. Mas depois disso, aí, vamos dar um pulo histórico, já vim aqui para os anos 2000, no Espírito Santo, por exemplo, de Marataízes a Conceição da Barra, passando por Guarapari, né, Praia de Meiaípe, eu tive Meiaípe no período da pandemia. Meiaípe foi compensação ambiental. Foi feito pela Samarco, se eu não me engano. Pois é, Meiaípe eu tive no meio da pandemia ali e era uma faixa de areia mínima. Quando eu voltei depois da pandemia, estava aquela praia com a orla toda que está de volta ali. Então existem... muita gente fala também que o mar está pegando de volta o que era dele. Se a gente for pensar assim, né, então nunca ia fazer nada. Os Países Baixos, por exemplo, não iria existir. Enfim, então se preparem. Fazer. Então, acho que todo mundo já pode, até quem está lá no centro do país, já pode se preparar, que uma hora vai chegar. Eu acho que não é bem por aí o caminho, né? Eu acho que é resultado das ações humanas. Mas o que eu iria perguntar, só para a gente voltar aqui ao contexto, é que
Quando a gente vê no Espírito Santo, e falo isso porque, por exemplo, nós somos ali da Baixada, né, do Pontal, muitos pescadores nossos ali foram para Aracruz, por exemplo, que é perto de Conceição da Barra. Então, a obra de Conceição da Barra, o pessoal acompanhou muito e relata isso pra gente, né? O quanto deu certo lá. Marataízes também, tem muitos amigos que têm vínculo ali com Marataízes, que é aqui perto da gente. Enfim, por que parece ser mais fácil no Espírito Santo do que aqui na região da gente? Qual é a sua opinião? É uma pergunta bem difícil. Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Eu acho que talvez lá eles tenham mais essa inquietude de não querer perder território. Só consigo pensar nisso. Porque, assim, se a gente parar para analisar, isso não é um problema de agora em Atafona. E nunca foi feito nada. Essa é uma verdadeira inércia, né? A gente não pode dizer que a gente tentou e não conseguiu. Ninguém nunca tentou. Salvo aquele rapaz daquela casa lá onde gravaram um filme, que ele fez lá uma contenção com pedras e a casa dele está lá resistindo. Seria um exemplo que algo pode dar certo. Não é? Eu vejo também. Eu acho, olha só, tô aqui falando, dá certo fazer alguma coisa. Mas hoje a gente não tem como dizer que nós fizemos, tentamos e não conseguimos. Nada foi feito. Entende? Então. Acho que pior do que perder dinheiro na tentativa é ver tudo se perdendo Tudo sem se tentar perdendo, nada. porque assim, a gente não está falando só sobre bens materiais. Com certeza não. A gente está falando sobre a identidade de uma comunidade, o lugar onde pessoas nasceram, cresceram, construíram suas famílias, porque é muito diferente, Arnaldo, de você pegar e decidir vender a casa dos seus avós, por exemplo. Você tomou essa atitude. Qualquer coisa que você venha se arrepender no futuro foi atitude sua. Mas outra coisa é você perder a casa dos seus avós, o lugar onde você cresceu, onde você nasceu, você perder suas memórias, você não poder voltar naquela rua, porque os nossos pais, eles não podem voltar no lugar onde eles nasceram, onde eles cresceram. Seu pai e sua mãe, eles não podem voltar no lugar onde eles se conheceram, entende? Esse lugar não existe mais, esse lugar está dentro do mar. Então, assim, a gente precisa tomar uma atitude, porque a nossa comunidade ela vai sumir. Se a gente continuar do jeito que a gente está indo, a nossa comunidade vai sumir. Camila, se a gente for ficar aqui, a gente vai começar um papo nosso aqui, a gente vai ficar mais de uma hora falando sobre esse assunto, até porque quando eu estava direto em Atafona, a gente encabeçou junto alguns movimentos, tenho muito orgulho disso, e queria ter disponibilidade de tempo para pegar junto com vocês de novo, mas infelizmente o tempo corrido e campo está me sugando mais do que ficar em Atafona. Mas deixo o espaço aberto do Manchete para qualquer novidade e já reforço um convite aqui para você, para a dona Sônia, para sempre que tiver alguma novidade, trazer aqui para a gente. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.